Se você já ouviu falar sobre Account Basic Marketing, Inbound Marketing, Outbound e ainda não conseguiu definir qual vai ser a estratégia que você vai aderir na sua empresa, assiste esse vídeo até o final que eu vou te ajudar a decidir. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá, eu sou sócia e head comercial da Hubify. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Inbound Marketing, Outbound e Account Basic Marketing, tá? São algumas estratégias que você pode aderir na sua empresa, né? E eu vou trazer um pouco sobre o que são elas e em quais empresas elas são mais compatíveis e como que você precisa fazer essa escolha de forma mais consciente, né? Entendendo um pouco sobre o seu negócio. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre inbound marketing, né? Inbound é uma estratégia em que você faz toda a nutrição, né, a captação desse lead na internet com alguns conteúdos, né? Então, dentro da estratégia, é importante a gente trabalhar alguns pilares, né? Então, ter uma comunicação em que você educa, que você nutre esses leads que você vai gerando, né, dentro do inbound. Então, assim, é importante você ter uma ferramenta de automação, que você trabalhe pontos de CTA, que são pontos de levantada de mão dentro das suas páginas de site, de blog, né? E que você leve, de fato, esse usuário interessado para uma landing page para você fazer a captação do lead. E depois disso, o mais importante do inbound marketing é depois que você tem um lead, né? Como que você vai nutrir ele com conteúdo relevante? Então, legal, eu tenho uma landing page, que é um gatilho, né, para esse tipo de conversão. E aí, depois que eu tenho esse mailing, essa quantidade de leads, eu vou começar a mandar comunicações segmentadas para eles. Então, eu vou criar um fluxo de e-mail, em que nesse fluxo de e-mail eu vou encaminhando esse lead para uma jornada de tomada de decisão, obviamente com base, né, nas informações que você já tem desse lead, né? Você vai personalizando a sua comunicação com ele. E aí, né, se você já tiver numa estratégia um pouco mais evoluída, é importante você ter um lead scoring que dê uma nota para esse lead, e aí com isso passa para o comercial, que vai fazer, né, todo o processo daí, ou pensando num e-commerce ou em alguma plataforma em que a conversão ela possa ser feita online, você já encaminha esse usuário para uma compra efetivamente. Então, assim, basicamente esse é o inbound, né, a nutrição e a educação desses leads online que você faz, em que você leva eles a uma levantada de mão automática, né, dentro de toda a sua estrutura online. Tá? Então, legal, essa é a estratégia de inbound. Uma estratégia de outbound, ela tá muito linkada com uma prospecção ativa, né? Então, você ter algum vendedor que de fato prospecte ativamente os leads que são interessantes para sua empresa, né? Então, tem uma atividade desse vendedor nesse tipo de prospecção. É possível você colocar algumas questões do inbound dentro do outbound, né? Por exemplo, os leads e as listas que o meu time comercial gerarem, eu vou colocar elas dentro de um fluxo, mas pensando em um cenário em que você não vai fazer isso e vai ter que escolher o inbound ou um outbound. O outbound tá com um trabalho muito mais voltado na figura de fato do vendedor, em como que ele vai fazer essa prospecção ativa. A gente tem algumas estratégias, né, que muito do que a gente tem até no livro Receita Previsível, que traz sobre o outbound 2.0, que é você tentar trabalhar de uma maneira mais previsível essa prospecção de leads, tá? Até fica aqui a indicação desse livro para você. Mas pensando numa estrutura, tá muito linkado com uma prospecção ativa, e é o fato de alguém da sua empresa ir atrás, né, de fato desses leads, que se contrapõe ao inbound, que esses leads vêm até você. Tá bom? Então, assim, essas são as duas, né, inbound e outbound. E aí tem uma outra que tá nova ainda no mercado, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é, já ouviram falar, e que a gente vai trazer aqui hoje, que é o Account Basic Marketing, que é o ABM, tá bom? Então, dentro dessa estratégia, qual é a questão aqui? Você seleciona algumas empresas que você quer falar, né, especificamente as empresas, e elenca quais são os contatos dessa empresa que você precisa falar, e aí você fala diretamente com esses contatos.
tá? Então, assim, diferentemente do inbound e do outbound, que você tem uma comunicação mais macro, né? Por exemplo, no inbound, você faz algum tipo de campanha, produz algum tipo de conteúdo que é muito mais aberto sobre os temas, né? Que poderiam interessar a sua persona, que ainda assim é uma persona que tá segmentada numa faixa etária ou num segmento de empresas, né? Se for um negócio B2B, mas você vai captar como se fosse com uma rede de pesca, né? É um volume muito maior, né? Então, essa estratégia do Account Basic Marketing é como se fosse um arpão, né? Você vai certeiro naquelas empresas que você quer falar. Então, é uma estratégia que faz muito sentido para empresas que têm um nicho muito específico, né? Geralmente, não sempre, mas esse nicho muito específico tá diretamente relacionado, né, com tickets bem altos, né? Então, assim, algumas questões que você tem que ter muito em mente quando você for escolher a sua estratégia, tá? Então, vamos pensar. Negócios B2C que tenham um ticket baixo, né? Geralmente são compras por impulso, né? Compras por impulso faz sentido a gente ter uma estratégia mais, né, rede de pesca, volume, eu vou trabalhar o inbound, porque é uma compra mais rápida, tá? Empresas B2B que tem um ciclo de venda muito longo, né? Que tenham um ticket médio alto, pode ser interessante você trabalhar com uma estratégia de Account Basic Marketing, né? E aí tem alguns casos que vai ser interessante você mesclar um pouco de cada, né? Por exemplo, eu vou usar o inbound para trabalhar aí com essa parte de, né, rede de pesca, me trazer volume, e aí depois eu vou nutrir esses leads dentro de alguns fluxos, mas depois eu vou ter um vendedor que vai ligar, que vai entrar em contato com os leads que baterem a pontuação do meu lead scoring. Outbound, né? Então, assim, é legal você ter essa mentalidade de mesclando um pouco de cada uma, tá? Então, assim, uma questão que eu quero que vocês saiam desse vídeo com isso muito claro é que, assim, o inbound marketing, só ele não vai funcionar para todas as empresas, né? Então, você tem que sempre atrelar ele a outras abordagens, que é o que para Hubify é muito forte, que é a questão do vendarketing, né? Hoje, o time comercial e o time de marketing, eles têm que estar trabalhando muito juntos, né, com base nas mesmas metas, porque assim a gente consegue ter uma integração entre algumas abordagens, porque de fato o marketing, se for um negócio B2B com ciclo de venda longo e que tem um ticket alto, ele não vai fazer a venda, né? Ninguém vai olhar lá e numa landing page já vai querer comprar, né? Muito difícil. Então, assim, você vai gerar leads e aí desses leads é importante ter um time comercial bem preparado, né? Que saiba fazer uma pré-venda, depois uma venda e que tenha de fato um entregável legal para você ir nutrindo e conduzindo esse lead. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não esquece de seguir o nosso canal, a gente tem vídeo novo toda quinta-feira, tá bom? Ativa o sininho para receber as nossas notificações e semana que vem tem mais. Obrigada!